O meu entrevistado de hoje é Leonardo Carvalho, chefe de estratégia global da Solinfitec. E o tema da nossa entrevista será Inteligência Artificial e Automação é pauta no agro. Léo, prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo. Prazerzaço, Divino. Prazer meu de estar aqui batendo um papo e discutindo sobre o agro, né? Que é algo que a gente é tão apaixonado, ainda mais quando a gente consegue fazer ele mais eficiente utilizando inteligência artificial e automação. Prazer estar aqui batendo esse papo contigo. Muito obrigado. Cara, vocês são muito fera. Vocês da Solinfitec entendem demais dessa área de automação e fazem a diferença. Eu tive a oportunidade de conhecer os equipamentos de vocês, de conhecer as soluções. E assim, cara, vocês estão fora da curva, né? É coisa para gringo ver lá fora e ficar desesperado com vocês. Conta um pouquinho, cara, do início dessa empresa, como é que vocês começaram e como é que chegaram no ponto que chegaram já até hoje. A Solinfitec é uma empresa que foi fundada em 2007, no interior de São Paulo, em Araçatuba, e tentando trazer um pouco mais de tecnologia para o agro, e naquela época nós começamos no setor sucroenergético com alguns parceiros que a gente tinha na nossa região. E lógico, como toda startup, no começo tem que fazer bastante prova, teste, né, testando alguns conceitos, e todos os nossos resultados foram sempre desenvolvidos junto com produtores. E aí isso fez com que a gente pudesse crescer nesse setor sucroenergético, abrindo as nossas soluções, criando outras soluções em cima das primeiras que foram desenvolvidas. E isso fez com que possibilitou a Solinfitec pular para outros mercados, não só sucroenergético. Hoje estamos presentes em culturas especiais, em largas culturas como soja, milho, algodão, e mais de presente em 12 países. Então, acho que esse aprendizado que a gente vem tendo é muito da proximidade que nós temos com o produtor, de entregar um produto junto com uma assistência, junto com uma proximidade, mas também o mais importante, fazer com que ele seja mais eficiente, trazendo um retorno financeiro. Eu costumo dizer que, na minha perspectiva, o maior investidor hoje em dia são os produtores, que eles têm que colocar um pouco de dinheiro enterrado no monte de areia, rezar para Deus para chover e para ver se vai ter alguma colheita no final do dia. Então, conseguir fazer com que eles sejam mais produtivos sempre foi e sempre será a nossa missão. E agora tentando fazer com que ele também seja ainda mais sustentável, né? A gente fala que o produtor jamais vai deixar de produzir, jamais vai deixar de fazer as boas práticas. E se conseguir fazer isso aliado a alguma tecnologia que faça com que ele seja sustentável, com certeza ele vai ser um dos primeiros a aderir a essas novas práticas. Cara, a impressão que eu tenho é que vocês estão fazendo a agricultura do futuro, só que hoje. A gente fala um pouquinho disso também, que a gente começou a criar já a agricultura do futuro, mas isso há 16 anos atrás, né? Para a gente chegar no momento que nós chegamos hoje, de criar até robôs para o agro, isso fez com que nós tivéssemos que desenvolver tecnologias bases, desde o monitoramento de máquina, melhorar a rastreabilidade, logísticas, trazer conceitos agronômicos para que pudéssemos começar a desenhar o nosso futuro do agro. Léo, como é que é sair, uma empresa sair do interior de São Paulo e de repente ir para outros países? Não sei, eu acho que é meio desafiador, né, cara? Você olhar para fora e pensar, poxa vida, nós vamos lá e vamos levar essa solução lá. Como é que é isso, cara? Eu acho que nós, como brasileiros, temos uma visão um pouco turva de tecnologia no agro. A gente sempre acha que o melhor sempre está lá fora e nunca aqui dentro. É aquela velha síndrome dos vira-lata, né? E para a gente foi um motivo de surpresa. Claro, a gente não éramos diferente disso. Quando começamos a alcançar novos oceanos, a gente começou a entender que o que nós temos aqui no Brasil é único. Não só a Solinfitec, mas as empresas de agro, os produtores hoje são muito mais adopters de tecnologia do que provavelmente os norte-americanos. Então, quando a gente sai com uma tecnologia muito bem consolidada do Brasil, onde os maiores produtores validam e falam, olha, realmente isso está trazendo resultado para a minha cadeia de produção, isso faz com que a gente fique muito mais forte. E começar a levar tecnologia para outros países mostra que o Brasil está se tornando, se não é já, o maior protagonista do agro, alimentando mais de 1 bilhão de pessoas, mas também
fazendo com que a gente consiga levar tecnologia, mostrar para outros países que a gente é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar, grãos, laranja, não é à toa. Existe todo um esforço, existe toda uma tecnologia envolvida e existem empresas que colaboram com isso no dia a dia. Então, eu acho que essa saída do Brasil precisa de um pouco de coragem e sim validado internamente. Depois que o Brasil validou, nosso produtor validou, eu acho que grandes chances de a gente conseguir e outras empresas também alcançar novos mercados. Onde é mais fácil ser reconhecido, aqui ou lá fora? Eu acho que o produtor brasileiro ele é mais crítico, ele por ser mais tecnificado, mas infelizmente os grandes múltiplos são externamente, né? São países norte-americanos. Mas a gente gosta bastante de desenvolver tecnologia com o produtor, então a gente tem que, como provedor de tecnologia, a gente tem que entender as realidades, estar muito próximo deles. Leonardo, você recentemente representou a empresa Solinfitec em um evento da FAO, que é a Organização das Nações Unidas, né, para Alimentação e Agricultura. Isso foi na Itália, em Roma. Cara, como é que foi essa experiência, hein? Foi uma experiência interessante que vem bem de encontro com o que você falou, Divino. Assim, é levar uma tecnologia brasileira nos maiores pódios, né, que existe hoje, que é a FAO. Então, foi uma questão não só de orgulho para a empresa, né, uma empresa acanhada até então, que demorou para começar a fazer o seu marketing, demorou para se expor no mundo, até então, porque está sempre focado no produtor, não está focado em fazer o marketing, ser convidado para estar presente na FAO, falando que o Brasil é sustentável, falando que o Brasil é tecnificado, falando que empresas como a nossa, que está próximo ao produtor, consegue entregar um valor real, é extremamente gratificante. E mostrando para alguns outros países que gostam, né, infelizmente, de nos ofender, falar que o agro do Brasil ele é muito culpado de emissões de CO2 e tudo mais. Então, ali é uma oportunidade interessante que o mundo está te assistindo. O mundo consegue ouvir e dar voz para aquelas pessoas. Então, acho que foi interessante trazer alguns contrapontos e mostrar não só a realidade da Solinfitec, mas a realidade do agro brasileiro. E nós somos a única empresa brasileira convidada a ter um painel, a ter a voz ativa, né? Então, acho que isso é dupla satisfação, não representar só o Brasil, mas também a Solinfitec. Cara, essa conferência global sobre mecanização agrícola sustentável, ela focou em 3 pontos, né? Que foi eficiência, inclusão e resiliência. 3 palavras muito usadas hoje, muito fortes, né? Como é que esses temas se alinham com a missão e a visão da Solinfitec? Eu acho que esse ponto, Divino, é o ponto onde teve o maior brilho nessa conferência, porque a ideia principal é trazer produtos que consigam alinhar essas 3 palavras no mesmo momento. E a Solinfitec, nos últimos 3 anos, desenvolveu o robô que está conseguindo fazer isso de uma forma brilhante em diferentes partes do mundo. Por mais que tudo aconteceu aqui no Brasil, hoje nós já estamos presentes no Canadá e nos Estados Unidos com essa mesma plataforma. As outras tecnologias nossas, elas já vinham desempenhando esse papel, mas fazer com que o produtor seja mais resiliente, não dependendo tanto, né, das intempéries do clima, intempéries que a gente sabe que o agro sofre, trazer um certo conforto para o produtor através de tecnologia é o grande desafio. A gente sabe do nosso futuro, que temos que produzir mais alimentos na mesma quantidade diária agricultável, e a gente acredita que o único e potencial drive para mudar essa realidade é através da tecnologia. Então, esse tema que a FAO propôs para a gente é como que a Solinfitec também está fazendo isso acontecer. Então, é através de tecnologia, é através de proximidade com o cliente, é através de robótica, é através de fazer o produtor mais sustentável e eficiente ao mesmo tempo. E você apresentou esse robô, né, o Solex, durante o painel dedicado à inteligência artificial e automação. Quais são as características mais inovadoras desse robô e como é que ele se encaixa nessa agricultura sustentável? Esse robô ele é um paradigma bem grande a ser quebrado na agricultura tradicional e a gente vem enfrentando isso de frente, não temos fugido da realidade, porque hoje quando a gente tem uma agricultura tradicional,
que ela é baseada muito em equipamentos cada vez maiores, a quantidade de produto químico cada vez maior, ou novos produtos sendo lançados, a gente vai um pouco contramão desse movimento, propondo um equipamento muito mais leve, é um equipamento que faz com que você consiga otimizar o uso do seu produto químico, é um produto que faz com que você repense o modo que a agricultura está sendo feita hoje. Então, trazendo alguns exemplos bem rápidos, Divino, nós rodamos esse robô nos Estados Unidos ao decorrer dessa safra, e nós tivemos uma redução de 95% de herbicida. Então, esse número ele é muito significativo quando a gente fala da agricultura tradicional, porque a agricultura tradicional ela recebe alguns padrões. Ela recebe um histórico que é fazer algumas operações em determinado momento. E esse robô ele mora no campo. E é aí que eu acho que está a beleza desse robô. Aí que eu acho que está o grande diferencial dele. Porque as maiores tomadas de decisão hoje no agro, ela é baseada em conhecimento empírico, de alguma maneira, e ela é baseada numa análise manual. Então, quando você tem a possibilidade de ter um robô, não só capturando a informação em tempo real, todos os dias, mas também agindo em tempo real, sem que o homem possa interferir no resultado, isso faz com que você consiga reduzir produtos químicos, que você consiga ser mais eficiente, que você consiga fazer com que o produtor seja mais rentável, que é o grande desafio. A gente consegue ver um movimento no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, que é os grandes comprando os pequenos, porque os pequenos estão ficando sem margens. Então, essa tecnologia, ela tem que acessar os pequenos também. E esse é o desafio, fazer com que uma mesma tecnologia, um mesmo robô, sirva para um grande produtor de 50 mil hectares, mas também que sirva um produtor do sul de 300 hectares, de 100 hectares. Porque essa tecnologia, ela precisa ser democrática. E para ser democrática, ela precisa ser acessível, rentável e de fácil uso. Então, acho que aí está um pouquinho do desafio que a gente vem encontrando, que a gente vem colocando a nossa energia, que a gente vem recebendo de feedback do mercado. Grandes produtores estão utilizando aqui no Brasil, estão dando esse feedback. E o diferencial é pensar de uma forma oposta do agro que vem sendo feito há mais de 50 anos. É morando no campo, é trazendo insights, é agindo em tempo real, é evitando compactação de solo devido a grandes pesos de máquina, é fazendo o agro muito mais sustentável. Eu lembro que numa entrevista anterior que eu fiz com o Bruno, essa foi uma pergunta que eu fiz para ele. Eu falei, cara, é caro, custa caro esse equipamento, porque vocês ainda não têm uma escala, né? E as coisas só conseguem ter um preço favorável realmente quando tem escala. Aí ele falou, não é caro e tal. Tá, volto a pergunta para você agora. Léo, esse equipamento é caro? Não. Aliás, deixa eu mudar, né? Deixa eu mudar o enfoque da pergunta, porque caro é aquele que não funciona, né? O valor desse equipamento, ele é acessível ao pequeno produtor, conforme você disse aí? Uhum. Ele tem que ser acessível porque esse é um dos principais pilares em cima desse robô. A gente, quando começou a desenvolver esse produto, a gente colocou alguns pilares que seriam custo, sem dúvida nenhuma, tem que ser muito barato, tem que dar um retorno já na primeira safra, ou seja, ele precisa pagar o produto dele na primeira safra. Se tiver problemas de manutenção e troca de peças, tem que ser itens de fácil acesso no mercado e precisa de ser de fácil uso. Só que quando você tem esses 4 pesos e ter que manipular eles no desenvolvimento de um produto, é muito difícil. Mas hoje a gente está conseguindo, sim, Divino, fazer com que esse preço se pague no primeiro ano de safra, que fique muito mais barato até que um drone, muito mais barato que uma máquina agrícola. Então, acho que esse é o contexto. Provavelmente, a gente vai ter que começar a fazer algumas substituições do maquinário existente por robôs, e muito provável você vai ter muito mais robô na sua fazenda do que máquinas. Então, precisa ser acessível, e sim, hoje ele já é acessível e consegue entregar esse valor já na primeira safra, sem ter que o produtor espere muitos anos. Até porque, se você pega hoje um produtor pequeno, ou ele está muito vinculado a alguma cooperativa, ou ele tem que fazer um grande investimento numa máquina que provavelmente a terceira geração de fazendeiro vai conseguir pagar essa máquina. E não é esse conceito que a gente quer. O conceito que nós queremos é que ele consiga ver valor já no primeiro ano de safra e que ele consiga ainda assim
ser mais produtivo e também ser mais rentável. Eu sei que vocês têm uma fazenda tocada por robôs, né, no interior de São Paulo. Quando é que essa realidade vai estar assim, à vista de todo mundo? Por exemplo, eu moro numa região agrícola, né, que a gente sai aqui pelas estradas, vê lavoura de um lado e de outro. Quando é que eu vou sair, eu vou ver robô aqui, robô ali, como vocês têm na fazenda de vocês? Está muito próximo. Eu posso dizer que a nossa fazenda está aberta, se você quiser visitar. É um prazer Já falei que quero, já falei. É um prazer te receber. Mas esse ano nós estamos rodando com 50 robôs já no Brasil e mais 50 nos Estados Unidos. O próximo ano são 100 lá e provavelmente mais 100 aqui. Então estamos ganhando uma proporção maior de escala e construímos uma fábrica aqui também em Araçatuba, Divino. Acho que a nossa demanda de robôs está crescendo tanto que a gente não consegue depender do mercado. Então esse ano no final do ano, a gente está inaugurando uma fábrica de robô aqui em Araçatuba, com capacidade de produção de 800 robôs por ano. Então, acredito que muito breve você terá algum robô rodando aí perto da sua região. Cara, são muitos os mercados e cada um com uma particularidade diferente, né? Como é que vocês pretendem se adaptar a essas diversas necessidades agrícolas ao redor do mundo? Eu acho, Divino, que quando a gente está junto com o agro, ele tem particularidades em diferentes mercados. Sem dúvida nenhuma, se você vai num agro da Europa, de uma França, ela tem alguns requisitos, algumas regulamentações. Se você vem para o Brasil, a gente sabe toda a nossa insegurança jurídica que nós temos, todas as margens, as dificuldades que nós temos de ser produtor aqui. Se você vai para o mercado americano, você tem mais subsídios, mas também você tem algumas condições que impedem com que eles consigam evoluir cada dia. Eu acho que você tropicalizar tecnologia, falando um pouco do nosso caso, é o que acontece com as startups que não conseguem ter sucesso. Porque você acha que você tem uma tecnologia que funciona em um mercado e você tenta forçar ela em outro mercado, achando que você não precisa do desenvolvimento. E eu acho que aí está o principal segredo da adaptação da tecnologia, é entender o conceito, fazer com que o conceito funcione muito bem, que você consiga dar o retorno para o produtor, mas mais do que isso, é você conseguir adaptar o seu produto à realidade da região que você está entrando. Então, o mesmo robô que a gente está mencionando, que funciona nos Estados Unidos, tem características físicas próximas, mas de softwares diferentes. Porque aqui no Brasil, com o nosso clima, a gente tem muito mais problemas com insetos. E nos Estados Unidos, nós temos muito mais problemas com ervas daninhas. É claro que as duas combinadas têm um grande produto, mas a gente precisa entrar no produtor aonde está a maior dor dele. E a maior dor dele tem que ser o principal benefício do seu produto. Então, acho que com esse conceito de estar próximo ao produtor, mostrando para ele que é possível, sim, pegar uma tecnologia existente e adaptar a realidade dele, é como eu vejo essa adaptação ou essa melhoria em novos mercados. Cara, como é que você vê a agricultura 4.0 nos próximos anos e qual será o papel da Solifitec nesse cenário? Eu vou falar um pouquinho de 5.0, tá, Divino? Porque eu acho que 4.0... Eita, já estou desatualizado? Não, eu acho que não, acho que você está super atualizado, na verdade, porque o mundo está vivendo 4.0, que é quando nós temos a internet das coisas, né? Começamos uma agricultura rudimentar, fomos para a agricultura revolução verde, maquinários, internet das coisas. Eu já vejo uma automação, equipamentos autônomos rodando em campo, então eu já falo que isso é uma agricultura 5.0. Eu acho que a tecnologia ela vai ser o principal aliado do produtor, se não o diferencial dos produtores. A gente sabe que as margens vêm sendo pressionadas cada dia mais por N fatores. Infelizmente, a gente tem vivenciado conflitos que impactam o mundo. Infelizmente, o agro não fica de fora disso, ele também acaba sendo impactado. Mas eu acredito que a tecnologia e o agro 5.0 precisa de mais empresas como a Solifitec, precisa de mais empresas que pensam como fazer a agricultura diferente, porque durante muito tempo a gente vem melhorando as condições do agro. Nós estamos trazendo novos produtos químicos, nós estamos trazendo máquinas
maiores, nós estamos trazendo condições que monitoram e não que tomam decisões. Então, eu acho que o Agro 5.0 é quando a gente tem uma fazenda autônoma, quando o produtor ele tem que se preocupar mais no resultado do que como ele tem que dirigir uma máquina, qual que é o produto químico que ele vai ter que utilizar de forma correta, quais são as mãos de obra que ele vai ter que utilizar. Então, agricultura 5.0 é autonomia, é equipamentos autônomos, é resultado na primeira safra, é fazer o produtor repensar o jeito da agricultura até o modo que foi feito até hoje. A gente fala que quando você olha a Netflix e o Blockbuster, né, teve um momento de ruptura. Eu acredito que a gente está chegando perto desse momento de ruptura que a gente vai começar a repensar o modo que a gente vai fazer a agricultura. E um grande exemplo disso, a gente pega os robozinhos que limpam a nossa casa, né? A gente antigamente tinha que fazer a faxina toda semana. Hoje você coloca um robô que ele praticamente roda 24 horas, limpando a sua casa, e você faz uma faxina uma vez por mês, porque você tem mais tempo, porque o robô já fez o trabalho duro para você. Isso, inevitavelmente, vai chegar na agricultura, a gente vai ver mais robôs trabalhando para a gente, deixando a gente com um pouco mais de tempo para a família, para a diversão e vender os nossos commodities em melhores momentos. Você acha que o fato do Brasil ter produtores rurais mais jovens do que em outros países e uma sucessão familiar que está aí de vento em popa, isso de alguma maneira pode nos colocar à frente de vários outros países? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a parte de sucessão faz você oxigenar as novas decisões. Quando você começa a ter produtores ou produtoras que assumem, né, a nova geração familiar, ela vem com um âmbito muito mais jovial e adeptos à tecnologia, que nos favorece muito. Então, eu acho que isso sim ajuda a nova geração da agricultura, mas eu também acho que outros países também estão percebendo que essa diferença de sucessão, essa falta de sucessão, está sendo muito impactada. Então, eu também consigo ver movimentos de outros países se inspirando no Brasil e falando, ali tem um fator diferente. Mais do que tecnologia, mais do que trabalho árduo, ali tem um fator que é uma força jovem nas tomadas de decisões, tanto de grandes, pequenos e médio produtores nas fazendas. Então, sem dúvida nenhuma, Divino, eu acredito que essa é uma das nossas vantagens, mas acho que isso será facilmente alcançado por outros países também, e espero que seja, porque se a gente produzir uma saca a menos aqui no Brasil, algum lugar no mundo vai ter que produzir uma saca a mais. Então, provavelmente seremos nós, tá? Sou muito confiante que seremos nós, mas a gente precisa fazer com que o agro no mundo inteiro seja mais eficiente. Léo, quais são os próximos passos para a Solifitec após essa participação tão significativa na conferência da FAO? Agora a gente tem mais uma missão muito interessante, que é entrar na jaula do leão, né, Divino? Agora nós estamos indo para a COP28, nós vamos para Dubai, onde o agro no mundo inteiro é extremamente assediado, para defender não só a Solifitec, mas defender o Brasil também. Então, em dezembro estarei lá na COP com toda uma equipe também, para que a gente possa também vender um pouco dessa nova imagem do Brasil. Nós merecemos ter uma imagem melhor, Divino. Assim, independente Sim. de quem sejam os nossos governadores, quem sejam os nossos representantes, eu acredito que empresas privadas conseguem mostrar a nossa força. E aí acho que é o nosso principal papel. Estar presente na COP28, mostrar a tecnologia, mostrar a sustentabilidade, mostrar o agro vai ser um grande desafio. Vamos ver como a gente vai se sair nessa aí. Eu volto a próxima vez para bater um bate-papo sobre a COP. Eu tenho certeza que você vai voltar. Mas ainda eu quero continuar na FAO aqui. Tem alguma iniciativa em conjunto planejada entre a Sonifitec e a FAO para um futuro próximo? Nós temos muito bom relacionamento com a FAO devido a Beth Berkel ter feito um ecossistema muito interessante quando ela estava presente nos Estados Unidos. Nós temos algumas iniciativas para médio e longo prazo, que é trazer o setor privado mais próximos das decisões da FAO. A gente entende que hoje a Organizações Unidas ela tem várias demandas no mundo, ainda mais agora em tempos de guerra, para conseguir fazer com que o alimento chegue na ponta,
mas a gente entende também que empresas dos setores privados conseguem fazer com que esse processo seja muito mais fluido e muito mais rápido. Então, nós temos, sim, alguns projetos com chamada integração de empresas privadas e FAO, desenvolvendo muito mais o agro. Cara, eu tenho certeza que vocês vão bombar. Você está levando uma delegação, né, para essa outra viagem aí? É que das últimas vezes eu fui com poucas pessoas e a pressão foi muito grande. Eu estou aumentando um pouco. Cara, então nós já temos a nossa próxima prosa marcada, tá? Tá marcado, tá marcado. Para depois dessa viagem aí, para saber como é que foi o resultado, o que vocês têm de novidade para apresentar para a gente. E, cara, muito feliz, viu, de ouvir isso tudo, de saber que vocês estão levando o Brasil realmente para fora, né? Ter uma máquina de vocês lá no Corn Belt é algo fantástico, né? Que o Brasil possa ter mais empresas como a de vocês fazendo tudo isso pelo nosso país. Afinal de contas, conforme você mesmo disse, nós merecemos, né, isso. E sair desse negócio de vira-lata, né, cara? Chega, exatamente. Nós somos cachorro de raça. Eu posso dizer, Divino, que a gente está ensinando algumas outras nações a ser sustentável como a gente. Pode ter certeza disso. Legal, cara. Obrigado, Léo. Um abraço e até a nossa próxima prosa, viu? Obrigado, prazer. Eu recebi hoje aqui o Leonardo Carvalho, que é chefe de estratégia global da Solinftec, e ele trazendo tudo isso de novidade, né, que a empresa dele tem, o que vai acontecer para o futuro, e faz a gente sonhar ainda mais alto com essa nossa agricultura tão pujante, tão bonita. Tenho certeza, esse Brasil vai orgulhar muito, mas muito os brasileiros. Nós já orgulhamos o mundo lá fora, mas a gente precisa de orgulhar os brasileiros com essa nossa agricultura, com esse nosso agronegócio. Nós falamos sobre inteligência artificial e automação, que hoje sim é pauta no agro. Se você gostou dessa nossa prosa, deixe um gostei, compartilhe com outras pessoas, deixe um comentário e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.